Olá, meus amigos, aqui sou eu, mais uma vez, Padre Guilherme, me encontrando com todos vocês para que possamos refletir sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor, marcado para esta sexta-feira, dia 25 de junho, 12ª semana do Tempo Comum. Antes da nossa reflexão, aquele convite de sempre, que você se inscreva no meu canal, no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative lá o sininho das notificações, dê sua curtida no vídeo para valorizar que ele possa chegar a mais pessoas, faça lá o seu comentário, vamos interagir, né? E você pode acompanhar também estes comentários todos os dias no Facebook, no Instagram e no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. O evangelho da celebração de hoje é tirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o que nós vemos aqui nesta passagem, um homem com esta doença, com essa enfermidade, talvez pode ser a hanseníase, doença difícil, sofrida, que hoje tem cura, mas naquele tempo não tinha, ou pode ser que fosse alguma outra doença de pele, que para o povo daquele tempo tudo era que fosse de pele, de doença, era considerado lepra, e a pessoa nesta condição, eles achavam que era alguém que estava sendo castigado por Deus. Então essa pessoa ela tinha que se isolar. A pessoa que tinha essa doença, ou qualquer doença de pele, alguma coisa que se manifestasse assim, essa pessoa era como se ela estivesse morta. Ela tinha que ficar à margem da sociedade. Não podia nem chegar perto das outras pessoas, porque a doença é contagiosa, mas também as pessoas tinham medo que isso fosse uma doença de ordem espiritual e não queriam se contaminar espiritualmente. Esse era o entendimento dessas pessoas nesse tempo, Então esse homem, quando ele viu Jesus, ele sentiu assim, ali está a oportunidade de voltar à vida. É nesse homem que eu preciso confiar e pedir a graça para que eu seja curado. E o homem doente chegou para Jesus e ele disse: se queres, tens o poder de me purificar. Ou seja, ele reconheceu ali, ele manifestou, ele professou que ele sabia que a vontade de Jesus podia trazer a sua cura, a sua recuperação. Isso é muito interessante e cheio de significado, Jesus disse a ele: eu quero. Ou seja, Jesus quer que toda pessoa se recupere. É vontade de Jesus que toda pessoa enferma, seja de uma enfermidade física ou espiritual, que ela se recupere. As enfermidades físicas, nem sempre nós vamos alcançar a cura, a recuperação, a cura completa na nossa vida. Por quê? Porque as enfermidades fazem parte desta vida, são circunstâncias desta vida. O que Jesus realizava com essas curas grandiosas, e ainda hoje às vezes acontece, é para ser sinal, como se fosse um super-herói salvando, resolvendo o problema das pessoas. Não, tudo como um sinal. Então, o que nós podemos entender é que hoje em dia nem sempre as nossas enfermidades nós vamos alcançar a cura como a gente gostaria. Mas talvez Jesus consiga curar, talvez nós consigamos sentir na nossa vida que Jesus é capaz de curar nem sempre só a questão da enfermidade, mas a nossa atitude diante dela. A nossa atitude diante da vida, com as suas dificuldades, com os seus desafios, é isso que nós precisamos buscar mais. É isso que é mais urgente. É isso que é capaz de transformar mais a nossa vida. Mesmo que você tenha uma doença, uma enfermidade que persista, como todos nós temos, diversas situações. Quem não tem tanta enfermidade ou não tem que tomar nenhum remédio ou que tem a saúde muito boa, tem que levantar a mão para cima e agradecer muito, ou então é porque é criança ou porque é jovem, Mas se você, como eu, já passou aí dos 30 e eu já passei dos 40, pode saber que vai ter coisas aí que você vai ter que se cuidar na sua saúde. O que nós devemos buscar de Deus, temos que pedir a cura, A gente pede. Mas o que a gente precisa pedir a Deus que cure em nós, principalmente, até antes das curas das enfermidades,
é curar a nossa atitude diante da vida. Mesmo com as enfermidades, que a gente não perca a esperança, que a gente não desista de ser feliz, que a gente consiga contornar as situações difíceis para poder viver a nossa vida em paz, em alegria, com esperança e com amor e em unidade com os nossos irmãos. Depois, o que chama muita atenção aqui nesta passagem é quando Jesus manda que o homem vá se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque isso era o protocolo, né? Era a exigência, era o costume da época. Se alguém se recuperasse de alguma doença dessa, como a lepra ou doença de pele, tinha que se apresentar ao sacerdote para ser autorizado a voltar ao convívio no meio das pessoas. E Jesus, é interessante que ele respeita a religião daquele tempo. A gente vê aí o grande respeito que Deus tem à liberdade do ser humano. Então que nós possamos valorizar esse respeito que Deus tem por nós e que isso seja força para a nossa fé. Desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, dia 26, eu te espero aqui para que nós possamos concluir a nossa 12ª semana do Tempo Comum. Até lá!